Nós estamos na sexta semana hoje da nossa série de 12 semanas buscando a Deus. Estamos falando sobre muitos assuntos diferentes que contribuam para um avivamento pessoal. E por avivamento nós não queremos dizer agito, barulho, como muitas vezes nós pensamos ao falarmos sobre avivamento, mas estamos falando sobre a transformação de coração. Quer dizer, ter um coração avivado, voltado para o Senhor, para buscá-lo, para conhecê-lo e crescer em diversas áreas da vida. Nas últimas semanas nós temos abordado diversos assuntos que contribuem para uma postura correta diante de Deus, para que Ele faça o avivamento em nossas vidas. Nós falamos sobre a humildade. Nós precisamos ser humildes e deixar de lado o orgulho para buscar o Senhor. Falamos sobre a sinceridade de termos uma vida transparente, honesta, diante de Deus. Falamos sobre o arrependimento, a importância de não apenas confessar com as nossas palavras o nosso pecado, mas de fato mudar, ser transformados conforme a imagem de Cristo. E na semana passada nós falamos sobre graça, a importância da graça de Deus para vivermos essa vida e andarmos essa jornada cristã. Nós descobrimos que a graça de Deus é a provisão para toda necessidade que nós temos como cristão. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre santidade. Santidade. E o título é Santidade, um coração semelhante ao de Deus. Antes de entrarmos no trecho de hoje, queria fazer um breve comentário sobre aquilo que nós cremos a respeito da palavra de Deus. É importante sempre alicerçarmos o que nós ensinamos na palavra de Deus, entendendo que a pregação da palavra é central no ministério da igreja. Mas o que é que nós cremos a respeito da palavra de Deus? Cremos que a palavra de Deus é inspirada. Quer dizer que todas as palavras são verdadeiramente as palavras de Deus. E ao mesmo tempo, usado por meio de autores humanos. Cremos que, por ser inspirada por Deus, a Bíblia não contém erros e nem pode errar. Cremos que a Bíblia é a nossa única autoridade. Nós não recorremos a outros meios ou filosofias para entender como nós devemos viver. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quer dizer, nós cremos que a Bíblia é suficiente para qualquer coisa que venhamos a enfrentar nessa vida. Por ser a palavra de Deus, tudo o que ensinamos aqui nesse ministério se apoia completamente na palavra de Deus. E por isso, quando nós nos levantamos para pregar a sagrada palavra de Deus, reconhecemos que a Bíblia não é apenas outro livro, é o livro, pois veio da boca do próprio Deus. Não sei se tem observado, mas nos cinemas, nas últimas 2 décadas, parece que boa parte dos filmes se trata de super-heróis. Não parece? Pelo menos 1 em cada 3 é filme de super-herói. Super-heróis com inteligência especial, super-heróis com poderes ou força especial. Queria pedir atenção um pouquinho aqui, gente. Estou com dificuldade de prestar atenção. Obrigado. Nas últimas 2 décadas, muitos filmes como Homem-Aranha, Incrível Hulk, Capitão América, Thor, Batman, X-Men, entre muitos outros, têm aparecido nas bilheterias. E eu acho que há grande interesse por parte da população de assistir esses filmes. Há um desejo
dentro do ser humano de experimentar algo heróico, não é? Algo além de si mesmo. É por isso que muitas pessoas vão aos cinemas, milhares por dia, para experimentar histórias que são maiores do que si mesmo. Nós desejamos isso e, na verdade, ao conhecermos Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte de uma história que é maior do que nós mesmos. Deixa eu falar alguma coisa para vocês que talvez vocês não pensem ou não saibam. Esse desejo de ser algo melhor do que simplesmente um ser humano, eu creio que é algo colocado em nós pelo próprio Deus. Deus nos criou, na verdade, para sermos extraordinários. Poderíamos chamar, inclusive, a igreja de uma liga de pessoas extraordinárias. Mas primeiro deixa eu perguntar, o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus, foi criada por Deus para ser um povo cheio do Espírito Santo. E Deus está desenvolvendo essa nova comunidade chamada a igreja como um protótipo do céu. Essa nova comunidade existe para comunicar a graça maravilhosa de Deus, para demonstrar ao mundo a salvação, para demonstrar a unidade, o amor de Deus. Então, você, como parte da igreja, como membro da igreja, foi criado para refletir o caráter extraordinário de Jesus Cristo. E para esse fim nós precisamos ser diferentes. Uma comunidade separada para Deus, uma comunidade santificada, uma comunidade que vive de forma diferente do resto da sociedade. A palavra bíblica para essa diferença é santidade, é santo. Mas a realidade é que ao olhar para a igreja evangélica nos dias atuais, a igreja parece muito ordinária, no sentido de que muito do que se vê no mundo também está dentro da igreja. Pensamentos, filosofias, atitudes e até ações mundanas. Se você estudar estatísticas, você vai ver que o índice de divórcio dentro da igreja é pouco diferente do índice de divórcio da sociedade em geral. O materialismo e a ganância parecem muito parecidos dentro da igreja como lá fora. Imoralidade, casos de adultério, relações sexuais antes do casamento, estão cada vez mais aumentando dentro da igreja. Então, o que nós temos é uma igreja, em vez de ser diferente e fazer diferença no mundo, uma igreja que está sendo influenciada pelo mundo. Eu encontrei essa charge há uns anos atrás, o diabo empurrando o mundanismo para dentro das igrejas evangélicas. E eu confesso que eu vejo isso acontecendo. Aceitação de pecado, minimizar aquilo que Deus chama de errado e colocar um aval como se fosse normal, natural. Nos dias em que vivemos, temos igrejas que abraçam esse movimento LGBT como se fosse algo natural, enquanto Deus fala exatamente o contrário. E o que nós vemos é que, em vez de ser uma igreja santa, uma igreja diferente, uma igreja extraordinária, nós temos uma igreja que se parece igual ao mundo. Meus irmãos, o que é que nós precisamos? Precisamos do avivamento. Precisamos de renovação, precisamos de restauração, precisamos voltar aos princípios bíblicos e recapturar aquilo que Deus exige e espera de nós como crentes. Precisamos de santidade. Precisamos de santidade em nossas vidas individuais, em nossas famílias e em nossas igrejas. Então, o que é necessário para nos tornarmos um povo santo e alcançar esse destino extraordinário de sermos diferentes? Paulo escreveu uma carta a um grupo de cristãos, uma igreja como nossa, uma igreja local, mas uma igreja que estava com bastante problemas, a igreja de Corinto. E ele escreveu
sua primeira carta para combater diversos problemas. Problemas no culto público, problemas de imoralidade, problemas de conflito, divisão dentro do corpo. E ele escreveu essa carta em alguns aspectos para elogiar, mas em muitos aspectos para exortar, para repreender e para corrigir. Gostaria de olhar com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10. Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 14. Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 14. Eu vou ler o texto inteiro e depois nós vamos entrar nos assuntos do trecho. Paulo escreve assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua graça derramada sobre nós por meio de Jesus Cristo. Pai, confessamos que nós precisamos dessa graça para andarmos em santidade. Ó Deus, nós não queremos ser como os israelitas que caíram em idolatria, em imoralidade, em tantos pecados, ó Deus, mas que sejamos diferentes porque fomos transformados por tua graça. Pai, capacita-nos por meio do teu Espírito Santo a vivermos de forma santificada, obedecendo a tua palavra, para que o mundo veja algo diferente em nós. Tudo isso fazemos e pedimos para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Mesmo trecho, mais para frente, no capítulo 10, nós encontramos Paulo falando aquelas palavras que foram o versículo-chave do ano passado. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, eu acho que hoje vai ser provavelmente a pregação mais difícil para nós. E a razão é porque a palavra de Deus é muito clara. E há muitos de nós que, por uma razão ou outra, permitimos ou aceitamos certas atitudes, pensamentos ou ações em nossas vidas que não são coerentes com o andar de uma pessoa santificada. Então, o que nós vamos ouvir hoje da palavra de Deus vai ser uma palavra dura. Mas nós precisamos recorrer ao que nós aprendemos na semana passada, que a graça de Deus está presente e é ativa, é dinâmico para nos levar cada vez mais à santificação e à obediência da palavra.
Então, por favor, não fiquem zangados comigo por aquilo que eu vou falar, mas vejamos que é Deus que tem um padrão altíssimo que nós precisamos buscar. Primeiro eu quero pensar um pouquinho sobre santidade. O que é santidade? Para entender o que é santidade, nós precisamos olhar para Deus. Por quê? Porque Deus é o padrão de santidade. Se nós queremos entender como viver uma vida santa, precisamos olhar para o caráter de Deus, para o caráter de Jesus Cristo e entender que eu não devo ser santo assim como outra pessoa é santa, mas eu devo ser santo assim como Deus é santo. Eu devo sempre olhar para Deus, Ele é o padrão perfeito. O problema é que para muitas pessoas a ideia de santidade evoca pensamentos negativos, como regras, rigidez e legalismo. Satanás e o mundo têm distorcido essa qualidade linda, ao ponto de que muitas pessoas fogem de qualquer menção de santidade. Mas a melhor maneira de entender santidade não é olhar para uma lista de regras, não é olhar para uma determinada igreja, mas é de olhar para Deus na sua palavra. A santidade de Deus é a sua pureza e a sua retidão. Ele é, por natureza e por essência, santo. Uma das qualidades mais encontradas nas Escrituras para se referir à pessoa de Deus. Ele é santo, seu próprio ser. Ele é a única fonte do bem. Então, o que Deus quiser fazer e o que Deus faz é sempre justo, é sempre reto e é sempre bom. Por quê? Porque Ele é o padrão, não você, não eu. Então, quando tem pessoas que dizem, mas não é justo que Deus faça isso, ou como é que Deus pode ser um Deus amoroso se tal coisa acontecer? Meu querido, o problema é que você está se colocando no lugar de Deus e você está dizendo que você é o padrão. Mas nós vemos, vez após vez, que Deus é o padrão de santidade. Ele é o padrão daquilo que é reto, daquilo que é justo. Deus não se encontra debaixo de uma lista de regras ou debaixo de uma lei de santidade. Ele, por si mesmo, é a essência de santidade. John Piper usa a ilustração do ouro para falar sobre a santidade de Deus. E ele vai dizer assim: o ouro é valioso, não apenas por suas qualidades próprias, mas porque é um metal raro. Entretanto, é acessível. Certo? Quem aqui tem uma aliança de ouro? Alguém? Algumas pessoas, né? Algumas pessoas casadas, eu tenho. É um metal raro. Não é barato, mas é acessível. Eu tenho. Da mesma forma, ao pensarmos sobre a santidade de Deus, como John Piper vai dizer, a ideia que ele está querendo passar é a seguinte: é uma qualidade rara. Deus é único, não há ninguém como Ele, mas essa santidade de Deus, ao mesmo tempo, é algo acessível para nós. Inclusive, Deus vai colocar esse padrão várias vezes nas Escrituras: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, vai falar isso. Nós vamos ver em outros lugares também. O que Piper estava dizendo é que Deus é único, incomparável, sem par, raro, lindo, santo, completamente diferente do pecado, completamente diferente de qualquer pessoa. Mas, ao mesmo tempo, essa santidade é algo acessível, algo que Ele fornece a nós por sua graça. A palavra que nós usamos para falar sobre o conjunto de qualidades de Deus como justo, perfeito, é santidade. De fato, o significado literal da palavra santo é separado, é totalmente outro, totalmente diferente. Quer dizer o quê? Se você santifica uma determinada coisa, a ideia é que aquilo vai ser separado de todas as
outras coisas, certo? Então, pensando sobre a natureza de Deus, Deus é santo, quer dizer que ele é totalmente separado de qualquer evidência do maligno, do mal, do pecado. Ele é totalmente outro. Não há nada dentro de Deus que se aproxime de pecaminosidade. Deus é santo, totalmente perfeito, totalmente separado. E lembre-se, essa definição é importante gravarmos, porque essa definição também vai se aplicar a nós. Porque assim como Deus é santo e separado, ele também chama o seu povo, chama a igreja a ser separado, a ser diferente, a ser outro, a ser aquela liga extraordinária de pessoas. Não ser ordinário como o mundo ao nosso redor que vive em pecaminosidade, mas de ser santo, separado, perfeito. Na verdade, não existe nenhuma outra palavra que descreva a natureza de Deus melhor do que santo. Inclusive, é a única qualidade de Deus que é mencionado de forma tríplice em vários lugares. Deus é santo, santo, santo. Nós encontramos Isaías falando isso em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5, onde Isaías vai ter uma visão do trono celeste e ele vai ver o Senhor exaltado sobre o trono e as abas de suas vestes enchem o templo que ele está enxergando e a glória e a majestade daquela situação. E ele clama, santo, santo, santo. Porque ele reconhece que Deus é totalmente exaltado, separado, puro. Inclusive, dentro daquele mesmo contexto, ao reconhecer que Deus é santo, 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 ele vai cair no chão e vai dizer, ai de mim, sou um homem perdido, um homem de lábios impuros. Porque ele reconhece, diante da santidade e da perfeição de Deus, que ele era um pecador. O santo, santo, santo. Nós vamos encontrar isso também em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, onde nós vamos encontrar ao redor do trono essa declaração sendo expressada em louvor e adoração. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então não existe nenhum outro atributo de Deus que é mencionado de forma tríplice, assim como santidade. A gente não encontra que Deus é amor, 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 ou que Deus é bondoso, 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 mas nós encontramos sim que Ele é santo, santo, santo. Toda vez nas Escrituras, quando você vê uma repetição assim, umas 3 vezes, isso é para chamar a atenção e para nos levar a entender que é algo sério, é algo importante. Deus é santo, santo, santo. E o interessante é que ele fez o homem, criou o homem à sua imagem. Portanto, o seu plano para a criação, para nós dentro da criação, é que nós também fôssemos santos, que o ser humano refletisse essa santidade, essa glória ao viver na criação. Mas devido à queda humana e à rebeldia do coração humano, o ser humano, em vez de refletir a santidade de Deus, escolheu o caminho do pecado. E agora, Jesus Cristo, como o Salvador e resgatador, Ele vem ao nosso encontro trazendo salvação, perdão, vida nova. Mas o objetivo é de recuperar aquilo que foi perdido, para que nós voltássemos a essa condição de santidade, de andarmos conforme a sua imagem. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, nós encontramos essas palavras. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meus queridos, entendendo que santidade significa separado, distinto do pecado, quando Deus diz, sejam santos, porque eu sou santo, é exatamente isso que Ele está dizendo. O problema é que muitos crentes vão ver trechos como estes e vão dizer, é impossível.
Então, já que é impossível, eu não tenho a força para fazer isso, então eu vou viver de qualquer jeito. Deus já me perdoou, eu já sou salvo, eu vou viver de qualquer jeito. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é suficiente. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 que isso é tolice, você viver dessa forma por causa da graça de Deus. O contrário deveria ser verdade. Porque nós fomos salvos pela graça, agora sim nós nos rendemos a Ele e por sua graça nós buscamos diariamente a andar em santidade. O interessante é que a exortação de Pedro, aqui em 1 Pedro capítulo 1, não é que nós sejamos santos em alguns momentos, certo? Não é que você seja santo quando você está no culto, na igreja, né? Não é que você seja santo quando você está junto com sua família ali e todo mundo está te observando, mas sejam santos em tudo o que fizerem. Sejam santos em tudo o que fizerem. O padrão é alto? Sejam honestos. O padrão é alto? Certamente. Sejam santos em tudo o que fizerem. Quer dizer, no seu trabalho, nas suas conversas com seus amigos, nas suas interações nas redes sociais, na sua interação com sua família. Meu querido, seja santo em tudo o que você fizer. Por quê? Porque Deus, que é o padrão, Ele exige isso daqueles que o seguem, daqueles que o buscam. Então isso é santidade. Agora, o que é que Deus deseja fazer com sua santidade? Como eu já mencionei, assim como Ele é santo, Ele deseja santidade de nós. Então, o que é que Deus deseja fazer com sua própria santidade? É que a sua santidade seja derramada e que afete cada aspecto das nossas vidas como seus filhos. Deus deseja agir através de nós para que vivamos de forma diferente. Aqui, voltando para 1 Coríntios capítulo 10, Paulo usa uma ilustração que certamente o povo daquela época entenderia. Ele usou a ilustração do povo de Israel. Inclusive para um povo gentil, os gregos em Corinto, certamente eles tinham um entendimento, um conceito a respeito do que havia acontecido com a nação de Israel lá atrás, no livro de Êxodo. E a razão é porque em todas as cidades onde Paulo pregou o evangelho, primeiro ele começava a pregar o evangelho nas sinagogas, onde tinham judeus. Judeus acabavam se convertendo e havia uma interação entre judeus e gentios, e conceitos do Antigo Testamento vinham a ser ensinados também para os gentios. Inclusive, isso causou um problema, uma certa polêmica, que vai ser resolvido em Atos capítulo 15, onde alguns dos judeus estavam exigindo certas coisas da antiga aliança para os gentios recém-convertidos. E Paulo, Barnabé e eventualmente a igreja em Jerusalém vai reconhecer que salvação é pela graça, certo? Não é por cumprir uma série de leis ou mandamentos, mas o povo certamente entenderia essa ilustração que Paulo vai usar. Tudo isso para falar que não seria uma ilustração desconhecida para o povo dessa igreja. Então Paulo vai usar a ilustração da nação de Israel, dos versículos de 1 a 11, para falar para eles: vocês precisam ser diferentes, vocês precisam ser santos, vocês precisam obedecer à vontade de Deus. Vamos pensar bem assim como Paulo. Deus havia escolhido o povo de Israel de uma forma única. Ele escolheu Abrão na época, um homem pagão, idólatra, tirou ele da sua nação e levou ele para uma nação prometida, né? Um lugar onde Deus faria dele pai de uma grande nação. O povo de Israel foi escolhido entre as nações para ser um povo diferente, para ser santificado, separado do pecado. Foram chamados para ser uma nação de pessoas extraordinárias, podemos dizer. Eram para ser completamente consagrados a Deus. O sistema sacrificial, o sistema de leis de purificação, foi tudo dado para que o povo fosse distinto das nações pagãs idólatras que estavam ao redor de Canaã. Povos que tinham muitos deuses, povos que praticavam imoralidade, praticavam guerra e mal. Nós encontramos o povo de Israel sendo separado, escolhido para ser uma comunidade que demonstrasse
a natureza e o caráter de Deus para um mundo perdido. Deixa eu ler algumas palavras em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, no ano passado, ao estudarmos o livro de Êxodo, nós passamos por esse trecho, o capítulo antes dos 10 mandamentos. Deus diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Quer dizer o quê? Vocês serão um povo santificado dentre todos os outros povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel, Deus falando para Moisés. Problema: Israel fracassou, como certamente você e eu também teríamos. Israel fracassou e falhou nesse chamado de ser diferente, de ser verdadeiramente uma nação santa. Eles eram diferentes no aspecto que Deus os separou das outras nações. Ele os escolheu, mas o problema é que na prática eles acabaram se tornando exatamente como as outras nações ao seu redor, em caráter e em estilo de vida. Parece algo parecido com a atualidade, confesso. Na era atual, Deus tem continuado a desvendar e a revelar o seu grande plano. Ele transformou um povo que, por meio de confissão e fé em Jesus Cristo, um povo que passa a experimentar um novo caminho, perdão dos pecados, e Deus coloca o seu Espírito dentro daqueles que o confessam como Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós de forma individual e também de forma coletiva. Nós individualmente somos chamados templo do Espírito Santo. Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios 6, onde ele vai falar sobre a importância de fugir da imoralidade, porque quando você pratica a imoralidade, especialmente com um descrente, você está se unindo a outra pessoa e você está se tornando uma só carne quando o seu corpo é templo do Espírito Santo. Isso é uma aberração, é uma blasfêmia. Ao mesmo tempo, a igreja também é chamada de edifício santo. Nós, coletivamente, também somos templo de Deus, templo sendo edificado. Esse novo povo, chamado o corpo de Cristo, a igreja, tem esse novo poder. O Espírito Santo que habita dentro de nós, concedendo direcionamento, graça e poder para vencermos as batalhas que enfrentaremos. Em 1 Pedro, desculpa, eu pulei esse trecho que estava aí. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita. Pedro escrevendo para cristãos, para a igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Parecem as palavras lá de Êxodo capítulo 19, não parece? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas, para onde? Para a maravilhosa luz. Quer dizer o quê? Você foi tirado daqui e colocado aqui. Aqui, nesse novo império, nesse novo reino, as trevas não podem entrar. Aqui é um povo peculiar, um povo santo, um povo dedicado inteiramente ao Senhor. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, diz assim: vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadãos dos santos, quer dizer, nós passamos a fazer parte desse povo peculiar, essa liga de pessoas extraordinárias. Meus queridos, se você conhece a Jesus Cristo, a palavra já lhe chama de santo, certo? É um termo que é usado para crentes no Novo Testamento. Os santos. Os santos não são aqueles que vão receber
uma designação especial na Igreja Católica devido a uma vida de piedade, uma prática de boas obras. Não, isso aí não é o que a Bíblia ensina. Santos somos nós que fomos santificados, somos nós que fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo. Nós somos santos. Meu querido, você é santo, eu sou santo. O que agora nós precisamos aprender a fazer é viver dentro dessa nova realidade. Já que eu sou santo, a minha vida deve ser coerente. Já que eu sou separado para Deus, eu devo viver de tal forma que agrade a Deus, que glorifique a Deus em todas as coisas. Aí Paulo vai continuar dizendo, nele, falando de Jesus Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Pense essa ideia de um santuário espiritual. Nós, o povo de Jesus Cristo, somos dedicados ao Senhor. Nós somos um povo peculiar, uma nação santa. Então, qual é o plano de Deus para você e para mim? Para nós, é de exibir a sua santidade ao mundo através das nossas vidas. Quer dizer, Ele deseja nos tornar santos porque Ele mesmo é santo. Ele deseja fazer isso em nós. Deus não é um Deus que vai guardar essa santidade só para si. Ele quer que nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, que nós também venhamos a exibir essa santidade. Que nós reflitamos a santidade de Deus nesse mundo. Que nós sejamos diferentes dos ordinários ao nosso redor. Gente, eu não estou falando sobre poder sobrenatural que você vai ter. Estou falando de não ser ordinário no sentido de que você não faz parte do mesmo império, do mesmo reino. Você agora pertence ao império de Cristo, ao reino de Deus. Então, Deus nos destinou para ser uma liga de pessoas extraordinárias, pessoas santas, pessoas diferentes. Então, Deus deseja que nós sejamos o quê? Coloquei uma lista aqui para distinguir. Que nós sejamos amorosos versus egoístas. Certo? Diferente do mundo, que o amor próprio não seja a coisa maior em nossas vidas, mas o amor pelo próximo. Porque nós somos santos, nós devemos ser bondosos uns para com os outros. Fugir da maldade, da prática da maldade. Em vez de ser rancorosos, nós devemos ser pessoas que perdoam facilmente, rapidamente. Por quê? Porque a pessoa que guarda amargura, rancor, é o quê? A pessoa que se parece com o mundo. É outra realidade, é outra vida, é outro reino. Que sejamos sábios em vez de tolos. Que sejamos generosos e não avarentos. Que sejamos jubilosos, alegres, em vez de pessoas desesperadas. Nós temos esperança, queridos. Que sejamos humildes e não orgulhosos. Que sejamos honestos e não desonestos como o mundo. Então você vê aí, isso é uma lista bem abreviada, mas você pode aumentar essa lista e fazer um contraste muito claro entre o padrão do mundo e o padrão de Deus. O padrão de Deus é santidade. Sejam santos, por quê? Porque eu sou santo. Então nós olhamos para Deus. Então quando cristãos individuais e quando a comunidade de cristãos, a igreja, quando nós vivemos e respondemos dessa forma, o que é que acontece? Nós recuperamos aquilo que foi perdido no Éden. Nós passamos a refletir a glória e a santidade, a peculiaridade de Deus para um mundo que tanto precisa dele. Meus queridos, a glória de Deus se manifesta melhor onde a sua santidade é refletida. Então, voltando para o ano passado, Soli Deo Glória, a glória de Deus, somente a Deus glória. Quer dizer, devemos glorificar a Deus em todas as coisas. Isso é possível sem um andar em santidade? É possível glorificar a Deus sem andar em santidade? Absolutamente não. São coisas opostas. Não são coerentes. Então pergunta para você nessa manhã, você é santo? Você é santo? Amém. Se você conhece a Cristo, a Bíblia diz, você é santo. Não permita que ninguém venha e diga, não, você ainda não chegou, né? Você ainda tem
Sim, todos nós estamos na jornada, ainda assim somos santos, porque fomos separados para Deus. Agora estamos aprendendo nessa jornada a viver de forma coerente com a nossa realidade, com a nossa identidade. Você deseja viver assim? Eu espero que sim. Eu espero que as últimas semanas tenham lhe preparado questão de humildade, questão de arrependimento, questão de transparência diante de Deus e a importância da graça de Deus. Eu espero que tudo isso tenha lhe preparado para que você saia daqui nessa manhã dizendo: eu preciso ser diferente. Eu preciso andar de forma coerente com o meu chamado. Eu preciso ter uma vida que corresponda a quem eu já sou. Filho de Deus, salvo, resgatado por meio de Cristo. Você deseja fazer parte de uma comunidade que reflete a santidade de Deus? Uma igreja diferente das outras igrejas, não porque nós somos estranhos. Uma igreja diferente porque nós vivemos aquilo que nós cremos. Nós colocamos em prática a santidade. Como é que Deus desenvolve santidade em nós? Deus usa um processo, nós temos falado sobre isso nas últimas semanas. A vida cristã, a vida de discipulado é um processo. Não é da noite para o dia que de repente você vai se tornar perfeito. Certo? É uma caminhada, nós temos o alvo, nós estamos caminhando. Eu já sou separado, já sou santo, consagrado a Deus, mas agora eu estou tomando passos que me levem à maturidade, ao crescimento e, eventualmente, ao aperfeiçoamento. E qual é o padrão que eu olho lá na frente? É Deus, é Cristo. Como é que Deus trabalha a santidade em nós? Ele usa um processo. Exatamente como ele fez com o povo de Israel. Ele usa um processo. Ele ensina uma verdade e ele depois submete o seu povo a provas. Como crente em Jesus Cristo, você vai passar por provas. Você vai passar por momentos em que a sua fé vai ser colocada à prova. São oportunidades de você obedecer pela graça de Deus e demonstrar que você realmente é quem você diz ser. Infelizmente, como Paulo vai dizer, a maioria dos israelitas falhou no teste. Deus submeteu o povo a diversas verdades. Ele deu provas e o resultado dessas provas foi pecado por parte dos israelitas. Vamos ver, coloquei uma tabela aqui que vocês podem preencher aí nos seus esboços também. Israel não experimentou a santidade de Deus, pelo menos de 4 maneiras diferentes, como Paulo vai colocar aqui em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dar esse exemplo aqui. Vocês se lembram quando Moisés subiu no Monte Sinai e passou 40 dias? A prova foi a seguinte: Deus tinha tirado o seu povo, tinha provido resgate, libertação, e agora Deus chama Moisés para o alto da montanha, e agora vem a prova. O povo ali, um dia passa, 2 dias passa, 3 dias, cadê Moisés? O que é que Deus está fazendo? O que é que está acontecendo? Qual foi o resultado? Tristemente, eles, em Êxodo capítulo 32, o que eles vão fazer? Bezerro de ouro. Se identificando com a velha vida. Se identificando com a idolatria lá atrás, em Egito. O bezerro representando a fé falsa, num Deus falso. Eles passaram a identificar aquilo ali como Deus, que os havia tirado do Egito. Então, 40 dias com Moisés resultou em idolatria. Paulo diz, versículo 7, não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Ali virou uma bagunça, virou idolatria,
imoralidade, bebedeira, e o povo fez exatamente o oposto daquilo que eles deveriam ser. Eles caíram em idolatria. Segundo, nações vizinhas eram imorais, tanto desde o Egito até por onde eles passavam, todos os povos, os moabitas, os cananeus, hititas, todos aqueles povos, meus queridos, eram povos não apenas idólatras, mas um povo imoral. E muitas vezes a idolatria e a imoralidade andavam juntos, certo? Nos templos havia prostituição, havia sacrifício humano, era uma coisa, uma barbaridade, uma coisa terrível. E em Números, capítulo 25, nós encontramos justamente isso acontecendo. Números, capítulo 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas das moabitas. Pensem em palavras tristes. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas das moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. O povo comeu carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Em Êxodo nós lemos que 24 mil morreram. E aqui algumas pessoas vão tentar dizer que há uma contradição, porque Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 10 que 23 mil morreram em um só dia. Em Êxodo, ou Números 25 diz que 24 mil morreram. Deus enviou uma praga, certo? Uma praga para matar, para castigar o povo por sua imoralidade. Eu penso que é fácil conciliar esses dois relatos. Em Números, nós não vemos com quanto tempo os 24 mil morreram, se foram um dia, 2 dias ou 3 dias, mas em 1 Coríntios capítulo 10, diz que em um só dia, 23 mil morreram. O fato é, meus queridos, que o resultado foi trágico. Por quê? Porque o povo escolheu, diante da prova, a prova era ser diferente, ser separado. As leis, os mandamentos que já haviam sido dados foram essas: sejam diferentes, sejam um povo separado. Não se casem com as mulheres, não deixem os seus filhos se casarem com as mulheres dos povos idólatras. Os próprios primeiros mandamentos de não ter outro Deus, de não se curvar diante de nenhuma imagem, tudo isso, meus queridos, Deus colocou à prova. E o povo caiu em imoralidade. Terceiro, a falta de água e comida. Isso aconteceu por diversas vezes, não foi uma única vez. Mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 9, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Vocês lembram que o povo murmurava, reclamava, porque se a gente simplesmente pudesse voltar para o Egito, lá tinha comida, lá tinha temperos, tinha alho, tinha cebola, era uma vida boa, né? Se em vez de se alegrar com o livramento e confiar em Deus para provisão, eles se tornaram impacientes. E muitos morreram com essas cobras, essas serpentes venenosas que Deus mandou. E por último, o relato assustador dos espias, dos espiões, né, que entraram, quando Deus deu a oportunidade do povo beirando Canaã, eles mandaram essas 12 espias. O que acontece? Quando eles retornaram, 10 retornaram dizendo: puxa, eles são gigantes dentro dessa terra e nós somos como gafanhotos, certamente seremos devorados. Mas 2, Josué e Caleb disse: vamos entrar, essa é a terra que o Senhor tem nos dado, vamos tomar posse dela. Os 10 ganharam. Diante dessa prova, houve insubordinação. E essa insubordinação por parte do povo levou o quê? Levou a um castigo de 40 anos, perambulando no deserto. Até que toda aquela geração de 20 anos para baixo morresse. Meus queridos,
o exemplo que Paulo nos dá em 1 Coríntios capítulo 10 é justamente para nos alertar que não sejamos como os israelitas. Deus coloca diante de nós provas. Qualquer situação difícil pode ser uma prova, e se a gente cair na tentação e comete pecado, a gente está vivendo de acordo com o padrão do velho mundo. Nós não estamos vivendo como pessoas santificadas, pessoas separadas, consagradas a Deus. Imaginem só, Deus havia demonstrado fidelidade aos israelitas de diversas formas. As pragas no Egito, abrindo o Mar Vermelho, suprindo água onde não havia água, e onde havia água amarga, Deus deu água doce. Deus forneceu maná onde não havia pão. Ele forneceu codornas onde não havia carne. Vez após vez, Deus foi o Deus da provisão. Meus queridos, não sejamos como eles. Eles idolatraram o bezerro de ouro, cometeram atos imorais, reclamaram e murmuraram contra Deus, rejeitaram a liderança e a autoridade de Deus. Então, meus queridos, quando nós nos aproximamos de Cristo pela primeira vez, quando nós nos rendemos a Cristo, nós viemos a Ele viemos a Ele como pecadores, uma vida definida por pecado. Nós éramos pecadores, éramos por natureza filhos da ira. Nós estávamos separados de Deus. Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós viemos a Cristo, quando nós nos rendemos aos pés da cruz, quando nós recebemos esse ato de graça, que foi o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, quando nós recebemos isso, houve uma mudança. A mudança foi radical, porque a nossa identidade mudou. Nós não somos quem nós éramos, nós agora somos santos, somos consagrados, somos o povo de Deus, somos o corpo de Cristo. E agora que nós pertencemos a Cristo, o resto das nossas vidas é uma jornada de aprendizado, caminhando para o alvo, para a maturidade, para a perfeição, com os olhos em Cristo. Não quer dizer que você vai ser perfeito, você vai pecar, você vai tropeçar, mas a importância é de que quando você peque, que você se levante, que você se arrependa, que você continue na jornada. O problema é que muitos vão se dizer ser cristãos, mas as suas vidas não são coerentes. Não há evidência, não há fruto de arrependimento, não há demonstração de santidade verdadeira. Meus queridos, eu gostaria de passar horas aqui compartilhando histórias, mas não tenho tempo. Mas o que eu já tenho ouvido da boca de crentes, às vezes me assusta. Daquilo que eles aceitam em termos de entretenimento. Que eles permitem passar pela televisão, pelo computador, por seus celulares. Meus queridos, me assusta aqueles que abraçam e aceitam aquilo que Deus chama de pecado, aquilo que Deus chama de mal, de imoralidade. Nossa família, muitos anos atrás, a gente tinha uma televisão que estava escondida dentro de um armário com portas que ficava fechado. E essas portas, quando a gente abria, a gente tinha colocado alguns trechos bíblicos nas portas. Para que o que passava por nossos olhos, primeiro passasse pelo critério das Escrituras. Certo? Se o que eu estou permitindo passar nas telas dentro da minha casa, não passar pelo critério das Escrituras, sabe o que eu preciso fazer com isso, meus queridos? Jogar fora. Não presta. E aqui que eu disse que o negócio fica pesado, porque é aqui onde eu vejo pecado regular, constante, dentro da igreja de Jesus Cristo. Pessoas que se chamam de crentes assistindo conteúdo pornográfico em filmes, em programações,
em coisas que não vão te levar para a santificação, vão apenas encher a sua cabeça de porcaria, meu querido, você precisa se quebrantar diante de Cristo e dizer, eu não vou permitir que nenhuma coisa impura passe por meus olhos. Me perdoe se eu estou sendo duro com vocês, mas eu creio que é isso que a palavra de Deus exige de nós. Então, meus queridos, a próxima vez que você decide colocar um filme na sua TV, a próxima vez que você decide ir no cinema com seu marido, com sua esposa, se aquele conteúdo for passado e Jesus Cristo estivesse sentado do seu lado, você assistiria aquilo? Se você não consegue responder que sim, então fuja. Fuja, abandone, jogue isso fora, porque isso não coopera para a sua santificação e para você refletir o caráter de Cristo. Não quero gastar mais tempo. Isso aí é só um pontinho, viu, gente? Essa questão daquilo que nós deixamos passar como arte, como entretenimento, esquecendo do que Deus exige de nós. Me lembro de... acho que eu não coloquei aqui. Me lembro de uma frase de Michelangelo, o grande escultor. Alguém perguntou certa vez para ele, como é que você faz uma escultura de mármore? Aí ele disse, eu simplesmente retiro do bloco de mármore tudo que não é necessário. Parece simples, né? Eu simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não faz parte da escultura. Para você ser santificado, você precisa permitir que Deus retire tudo que não é coerente. Tudo que não se conforme ao seu padrão de santidade. O processo de Deus é esse conosco. Ele remove o excesso, remove o pecado. Ele nos coloca em situações para nós sermos colocados à prova e para nós dependermos do poder e da graça do Espírito que está em nós. Deus está nos esculpindo num certo sentido. Jesus nos demonstra que uma das funções principais do Espírito Santo é de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo convence o perdido do seu pecado, mas ele continua a nos convencer também. Ele está dentro de nós, ele age em nós e nos convence, nos traz convicção do nosso pecado. Nos mostra o quanto chão ainda nós temos pela frente. Nós precisamos voltar para a semana passada e reconhecer que a graça de Deus é suficiente para nos santificar e nos levar à obediência. Então, agora que nós temos o Espírito Santo, nós temos uma escolha. Podemos viver de dentro para fora, uma vida transformada, dando controle ao Espírito Santo. Isso vai ser uma lição daqui a algumas semanas, acho que daqui a 4, né? Acho que você vai pregar, né, Eliade? O andar no Espírito, nós podemos ceder esse controle ao Espírito Santo. E nós fazemos isso a fim de nos dar mais poder e capacidade para andar em santidade. O mais que nós tomamos a escolha de nos rendermos ao Espírito, o mais que nós vamos ter o poder para vencer. O mais que nós nos humilhamos diante de Deus e pedimos sua graça, o mais que nós vamos andar em vitória. Em Hebreus, Deus vai falar sobre disciplina, que na verdade significa treinamento. A disciplina literalmente significa isso, é de treinar, de levar a pessoa a ser disciplinada. Assim como um atleta, ele treina para ser disciplinado no seu esporte, Deus também nos disciplina. O processo nem sempre é fácil, nem sempre é agradável. Inclusive, no Novo Testamento, por diversas vezes, nós vamos ver a ilustração de fogo. Pedro vai falar sobre isso, que o fogo purificador são os sofrimentos, são as lutas, as dores da vida. Deus vai nos levar através desse processo. Para quê? Para nos purificar. Assim como o ouro é purificado no fogo, também que sejamos disciplinados e purificados.
Deixa eu ler aqui. Pois eles nos corrigiam, os pais humanos, né? Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de quê? De sua santidade. A disciplina de Deus, meus queridos, é para nos levar à santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Essa ideia de exercício, de disciplina. Fruto de justiça. Então, deixa eu chegar a uma conclusão aqui. Você que conhece a Cristo tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Eu tenho, nós temos. E se você ainda não tem, você precisa hoje se render a Jesus Cristo, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, se arrepender e clamar ao Senhor por perdão e salvação, crendo na obra de Jesus Cristo na cruz, permitindo que Ele invada a sua vida. Se você não tem o Espírito, não saia daqui hoje sem confessar Cristo, porque você poderá ter essa certeza. Mas se você for verdadeiramente um seguidor de Cristo, o Espírito de Deus está em você. Agora a pergunta é essa: você está vendo vitórias? Você está observando crescimento? Você está pecando menos do que pecou no ano passado? Você está caminhando em crescimento? Ou como os israelitas, você, diante das provas, corre atrás dos ídolos para preencher algum vão na sua vida? Você corre atrás da imoralidade, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, pornografia, conteúdo inapropriado para os nossos olhos. Você responde em obediência ou você desobedece, murmura, reclama e põe Deus à prova? Diante das provações na sua vida, você é grato e pede a Deus graça para vencer, para crescer? Ou você vive murmurando e reclamando diante das circunstâncias? Nós temos uma escolha, meus queridos. A obra de santificação é Ele que faz, mas nós temos uma escolha. Qual vai ser a nossa resposta? Como é que nós vamos reagir diante da realidade? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo vai, dentro de todo esse contexto, ele vai dizer: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Quer dizer, toda tentação, todo mundo, é igual para todo mundo, né? Você vai ser tentado, eu vou ser tentado, isso aí é comum para todo ser humano. Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Paulo vai dizer: cada tentação é comum. Todos enfrentam. Você não é nada especial nesse sentido, meu querido. Você, até Jesus mesmo foi tentado como nós. A esperança é que outros já passaram por isso e venceram. Certo? Sim, alguns falharam, mas outros já passaram por tentação e já venceram. Se isso é verdade, isso é uma esperança para nós, de que nós também podemos, na graça e no poder do Espírito. Também cada tentação é controlada por Deus. Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Vocês acham que Deus controla tentação? Aí é difícil, né? Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado por ninguém. Mas Ele controla. Ele não permite. Até o diabo está debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Isso é fato de grande esperança para mim, meu querido. Por quê? Porque Deus sabe que por meio do seu Espírito e da sua graça, eu tenho os recursos que eu preciso para andar em vitória. Isso deve apagar o nosso medo. Por último, cada tentação é conquistável. Você pode conquistar. Ele proverá o livramento para que você a possa suportar. Em outras palavras, com o poder do Espírito Santo, com a graça de Deus e com os meios de graça que nós estudamos na semana passada, a palavra de Deus, a oração, a igreja,
Deus vai usar todos esses fatores para contribuir para a nossa vitória, para o nosso andar em santidade. Você tem algo a fazer com isso? Certamente. Rendição, arrependimento, humildade, se colocar debaixo da graça e do poder de Deus e dizer: Senhor, eu não posso, preciso de Ti. Não saia daqui dizendo: eu já sei, tem 3 ou 4 coisas que estou lutando, essa semana eu vou vencer tudinho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Não, meu querido, sabe o que você precisa fazer? Você precisa chegar em casa, dobrar os seus joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajude. Senhor, eu sou fraco, eu preciso de Ti. E sabe o que acontece quando a gente se humilha dessa forma? Deus vem com graça sobre graça sobre graça, com poder. Ele nos fornece o caminho para o livramento. Então, em conclusão, deixa eu dar algumas diretrizes para nós. O desenvolvimento de santidade em nossas vidas não é um processo fácil e nem sempre é agradável. Mas não se esqueça que, apesar de ser uma batalha feroz, apesar de ser uma luta grande, o resultado é maravilhoso, porque uma vida vivida em santidade é uma vida que glorifica a Deus. Esse é o nosso objetivo, meu querido, é onde nós queremos chegar. Queremos que as nossas vidas glorifiquem a Deus antes de qualquer outra coisa. Precisamos aceitar o chamado de Deus à santidade. Você precisa lembrar-se quem você é. Você é santo. Se você conhece a Cristo, você foi separado, você não pertence a você mesmo, você pertence a Cristo. Você foi resgatado do mundo, do império das trevas. Segundo, nós não devemos lutar contra o processo de santificação. O mais doloroso que seja, não lute contra o processo de santificação. Você fala: mas está difícil, eu estou sofrendo essa dor crônica, esse problema está difícil, eu não sei se eu consigo suportar. Meu querido, não lute contra o processo de santificação na sua vida, mas seja como Paulo, que foi estudado na EBD hoje de manhã. Reconheça que quando você é fraco, é quando você de fato é forte, porque a graça de Deus te basta. A graça de Deus é tudo que você precisa. Então não lute contra o processo que Deus está usando na sua vida. Nós não gostamos de sofrimento, a gente faz de tudo para evitar. Queremos conforto, queremos que as coisas sejam agradáveis, mas, meu querido, se você está sofrendo, se você está passando pelo vale, se você está passando por alguma luta hoje, abrace isso e permita Deus agir. Se humilhe, diga: Senhor, me ensina aquilo que eu preciso aprender, me mostre aquilo que eu preciso aprender, me conceda crescimento, me dê graça para superar esse momento. E você sabe, meu querido, o que vai acontecer? Você vai passar por essa luta, vai passar por essa necessidade, e você vai sair do outro lado, sabe como? Uma pessoa diferente. Não tem como. Se você abraçou o processo que Deus usa na sua vida, você vai ser diferente e vai ser transformado. Nós devemos buscar intensamente a santidade de Deus em nossas vidas. E essa palavra intensamente é importantíssimo. Certo? Borboleta. A santidade de Deus é importante. Desde que é importante, a nossa busca por santidade deve ser uma busca intensa. Não é: Deus me santifique, né? Não. Se curve diante de Deus, dobre o seu joelho, jejue, ore, estude a palavra, memorize a palavra, frequente os cultos de oração, participe das atividades de igreja e diga: Senhor, faça a tua obra em mim. E por último, devemos cooperar com Deus, reconhecendo que Ele nos convence de pecados e nos chama a ter uma resposta santa pelo poder do Espírito Santo. Como o pastor Rony, eu coloquei aqui uma aplicação para as crianças. Eu já passei do meu tempo, eu sei, meus queridos. Já venceu. Crianças, vocês também podem crescer em santidade. Não pense que porque você é criança que a santidade está além de você. As crianças todas foram para lá, né? Então, as crianças mais novas que tem aqui, está aqui.
Vocês podem crescer em santidade pela graça de Deus. Como? Obedecendo a palavra, orando pela ajuda de Deus e fugindo da tentação, fugindo do pecado. Isso aqui é o último, eu garanto. Martin Lloyd-Jones escreveu: santidade não é algo que somos chamados a realizar a fim de podermos ser algo, mas sim algo que temos de realizar por causa daquilo que já somos. Entenderam a diferença? Santidade não é algo que nós fazemos para tentar ser alguma coisa, mas santidade deve ser a nossa prática por causa daquilo que nós já somos, a nossa identidade, nós somos santos. O versículo chave para essa semana é esse aí, Hebreus 12, 14, vamos ler todos de voz alta. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Meus queridos, deixa eu orar por você. Senhor Deus bondoso, nós estamos te buscando, nos humilhando diante de ti, confessando que nós ainda estamos muito longe do alvo. Ó Deus, confessamos que somos pecadores, reconhecemos o tamanho do nosso orgulho e pedimos, ó Deus, quebranta-nos. Faça a tua obra em nós. Prepare o solo dos nossos corações para que floresça, para que cresça, para que nasça fruto condizente com arrependimento, fruto que venha a te glorificar. Ó Deus, nos fortaleça por meio do teu Espírito Santo, por meio da tua graça, para que possamos andar em santidade. Que sejamos diferentes do mundo, ó Deus, que sejamos esse povo peculiar, um povo santificado, consagrado ao Senhor, entendendo que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas eu pertenço a ti, porque eu fui comprado por alto preço. Nós pertencemos a ti. Santifica-nos, ó Deus, por meio da tua palavra e pelo poder do teu Espírito. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.